4 de João, irmãos. Quero ler com os irmãos. Olhos na palavra, irmão. Abra a Bíblia. Que bom que você trouxe a Bíblia. Lê comigo no espírito de oração. Lê com o espírito de adoração. Como se o irmão nunca tivesse lido. E vamos falar sobre isso no nome do Senhor. Capítulo 4 de João fala assim: quando, pois, o Senhor soube que os fariseus tinham ouvido dizer que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos. Acompanhe, irmão. Olha a palavra. Deixou a Judéia, foi outra vez para a Galileia, e era ali, olha o versículo 4, lê comigo esse versículo, irmãos, a igreja. E era-lhe solte a voz, e era-lhe necessário passar por Samaria. Chegou, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali o que, irmão? A fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado da viagem, assentou-se assim junto à fonte. Era por volta da hora sexta. Hora sexta. O que é hora sexta? Meio-dia. Primeira hora do dia, 6 da manhã. Terceira hora do dia, 9 da manhã. Hora sexta, meio-dia. Hora nona, 3 da tarde. 12ª hora, 6 da tarde. Bendito é o nome do Senhor, irmãos. É a linguagem bíblica. Estava ali o que, irmãos? Estava ali a fonte de Jacó. Jesus foi, pois, cansado da viagem, e assentou-se assim junto à fonte. Era por volta da hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Olha, meio-dia. Disse-lhe Jesus. O que Jesus disse, irmãos? Dá-me de beber água. Ele estava com sede. Meio-dia. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu, judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Pois os judeus não se relacionam com os samaritanos. Como é bom ter a palavra aberta, né, irmãos? Olhar a palavra. Respondeu-lhe Jesus: se conheceras, oh Senhor, disse Jesus, se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe terias pedido, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens balde, e o poço é fundo, de onde, pois, tiras essa água viva? És tu, porventura, maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e o gado? Olha, irmão, que amor do Senhor, como se leva, o Senhor nos ensina como levar uma pessoa ao reino de Deus. Respondeu-lhe Jesus. Olá, irmãos, o que Jesus respondeu? Todo que beber desta água tornará a ter sede. Olá, irmãos, aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, de modo algum terá sede para sempre. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Louvado seja o Cristo que adoramos. Continua lá, irmãos, continua a palestra e o amor e a comunhão do Senhor com essa mulher. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me sempre desta água, para que eu não mais tenha sede e nem tenha de vir aqui tirá-la. Humanamente, ela estava tentando interpretar as coisas humanamente. Disse-lhe Jesus, olá, irmão, disse-lhe Jesus: vai, olá, irmão, vai, chama teu marido e vem cá. Como é que é? Vai, chama teu marido e vem cá. Respondeu-lhe a mulher:
Olá, irmãos. Respondeu a mulher. O que ela respondeu? Não tenho marido. Ponto. Não tenho marido. Ponto. Replicou-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido. Porque 5 maridos tivestes, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Olha o texto e o contexto, o que o Senhor está ensinando aqui nessa palavra. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Aí o Espírito está iluminando ela agora. Vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte. Vós, contudo, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: ó Senhor, amamos o Senhor. Ele pessoalmente falando. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. A salvação vem dos judeus. Mas, lê comigo, irmão. Mas vem a hora, agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e veracidade. Porque o Pai também procura tais que o assim o adorem. Deus é espírito, e é necessário que os que o adorem em espírito e veracidade. Respondeu-lhe a mulher, respondeu-lhe a mulher, lá irmãos, eu sei que vem o Messias, que se chama Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse Jesus, eu sou. Disse Jesus, eu sou que falo contigo. Disse Jesus, eu sou que falo contigo. Bendito é o nome do Senhor. Eu sou que falo contigo. Nisso chegaram os seus discípulos e se admiraram de que tivessem falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: que procuras ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro. Foi à cidade e disse àqueles homens: foi à cidade, vinde, vede um homem. Olá, irmãos, vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Não é este o Cristo? Saíram da cidade e vieram ter com ele. E enquanto isso, os discípulos rogavam, dizendo: Rabi, mestre, come. Mas ele lhes disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: acaso alguém lhe trouxe algo de comer? Disse-lhe Jesus: minha comida. Olha essa palavra, irmão. Olá, irmão. Disse-lhe Jesus: minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e terminar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que vos digo: levantai vossos olhos e vede os campos, pois estão brancos para a ceifa. O que ceifa recebe salário e ajunta fruto para a vida eterna. Para o que semeia e o que ceifa juntamente se alegrem. Pois nisto é verdadeiro ditado: um é que semeia e outro que ceifa. Eu vos enviei para ceifar aquilo que não labutastes. Outros labutaram, e vós entraste na sua labuta. Muitos dos samaritanos daquela cidade creram por causa da palavra da mulher que testificara: ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com ele, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. E muitos mais creram por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já não é por causa do teu falar que nós
cremos, porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Santificado é o nome do Senhor, irmãos. Baixa, vamos orar um minutinho, irmão, sobre a palavra já falou conosco, a palavra já está ministrando ao nosso coração. Tire um momento para orar, irmãos. Louve e adore a Deus na congregação nesta reunião. Estamos congregados aqui somente no nome do Senhor. Que o Senhor seja engrandecido nesta congregação, que o Espírito Santo ilumine o nosso entendimento, que o Senhor jorre água viva em nossas vidas, que o Senhor nos alimente, nos fortaleça no nosso espírito, no nosso homem interior, que o Senhor revele a sua palavra e abençoe os nossos corações, no poderoso nome de Jesus, Pai. Adoramos e te glorificamos. Unge essa palavra e fala. Precisamos de ti. Santificado é o nome do Senhor nesta hora. Obrigado, Pai. Te adoramos e te glorificamos em nome do Senhor Jesus. Irmãos, quem tem a Bíblia aberta, por favor. Irmãos, por favor, segura as crianças aí. Irmãos, vamos adorar a Deus, porque é uma reunião sem muita... É a palavra que nós ministramos aqui. O poder está na palavra. Se não há palavra, nada funciona sem a palavra. O que agrada a Deus é a liberação da palavra. E recebemos a palavra. Amém, irmãos? Podemos fazer qualquer coisa, esquecer amanhã. Mas se a palavra falar, nós não esqueceremos a palavra. O Senhor vigia sobre a palavra, para cumprir a palavra. Jeremias 1,12. Eu, Senhor, velo, vigio sobre a palavra para cumprir. Se a palavra estiver em nós, irmão, e orarmos a palavra, aí está o segredo. Deus vigia na palavra. Onde está a palavra, vai estar Deus operando. Onde não tem palavra, irmão, Deus não opera em emoção, em coisas da alma. Deus opera na palavra. Na palavra. Se nós formos cheios da palavra, nós vamos orar a palavra, entender a palavra. Você abre o livro de João e nós achamos que isso aqui é simples. Isso aqui não é simples, irmão. O livro de João foi o último livro da Bíblia a ser escrito, segundo os pais da igreja, segundo os ministros da igreja profundos da palavra. Um deles se chama Teodoro Austin Sparks. Por que Deus, irmão, se permitiu que João ficasse vivo, sendo que todos os discípulos e apóstolos foram martirizados? O Senhor, na sua velhice, já com mais de 100 anos, Deus deu para ele a revelação do Apocalipse. Mas o livro de João foi o último livro a ser escrito no Novo Testamento. Só não entender isso. Por quê, irmãos? Porque já havia degradação da igreja. Os irmãos já estavam se esfriando e se desviando da verdade. Então Deus preserva João, porque a função dele, como homem, não era pescador, ele era o que? Remendador de redes. Pedro é o que estendia as redes. Paulo fazia tendas. Em tipologia, irmão, Deus usou Paulo para a edificação da igreja. Deus usou Pedro para lançar o reino de Deus, as chaves que o Senhor deu para ele. Então ele era esse evangelista poderoso. Mas o arremendador de redes fica por último. Isso é prova que o Senhor guardou João, preservou João para remendar, que está estragado. Esse é o poder do nosso Deus, que zela pela sua palavra, para costurar, onde tem brechas. Deus opera pelo Espírito Santo em nossas vidas, irmão, para costurar essas brechas. Aleluia, Deus cuida de nós, santificado é nós. Tudo, irmão, tudo é maravilhoso no reino de Deus. Quando você lê João, por que João, nenhum dos milagres do Evangelho de João está em Mateus, não está em Marcos, não está em Lucas, irmão? Por quê? Porque Mateus apresenta Cristo como rei. Marcos apresenta Cristo como escravo, como servo. Lucas apresenta Cristo como filho do homem. João, ele apresenta Cristo como vida. Os 9 milagres de João são 9 milagres representativos, em tipologia. Por isso, irmão, você não lê a palavra e tentar entender humanamente. Não adianta perguntar para o Google, não, irmão. A palavra é revelada no Espírito.
Nós temos que tocar o espírito da palavra. Quando João inicia o livro, ele começa: no princípio era o verbo, trazendo sempre para o princípio a vontade de Deus, irmão. Quando nos desviamos, saímos dos princípios, o Senhor sempre vai trabalhar para nos trazer para o princípio. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Cristo é o verbo vivo, Cristo é a palavra, e a palavra se fez carne e habitou entre nós. João 1,14. Cristo é o Senhor, Cristo é a palavra, Cristo é o verbo vivo, Cristo é o Senhor. Que Cristo nos leve ao princípio se perdemos o princípio, que o Senhor nos traga para o princípio. Aleluia. Olha o princípio da nossa fé, o princípio do nosso início espiritual, que é o primeiro amor, que jamais deve ser perdido. Se perdermos o primeiro amor, essa é a maior transgressão. Temos que voltar para o princípio, para o primeiro amor, em que Ele é o melhor, primeiro, maior e melhor amor. Ele é o primeiro, maior e melhor amor. O primeiro e melhor e maior amor é o Senhor Jesus Cristo. Que você possa dar glória a esse Jesus maravilhoso, amar esse Jesus glorioso, entender quem é Cristo, irmão. Entenda pela palavra que Cristo é Deus. Cristo é a imagem do Deus Todo-Poderoso. Cristo é a imagem do Deus invisível. Quando invocamos o seu nome, o poder do Pai e o Espírito da graça se derrame. Nossa reunião nesta noite, irmão, é o nosso rogo diante de Deus, que o Espírito da graça se derrame, que o Espírito da graça nos encha nesta reunião. Saímos aqui cheios do Espírito da graça, para perseverar até o fim, e servir ao Senhor até o fim, porque aquele que perseverar até o fim, será salvo. Aleluia. Muitos começam bem, irmão. Muitos começam bem, tem um meio, mas não tem um fim. Quantos que começaram bem, amaram o Senhor, tiveram experiência, mas se perderam no caminho, desistiram, se afastaram. Mas é o que perseverar até o fim será salvo. Não é salvo eternamente, como está lá em 24:13 do livro de Mateus. É a redenção do corpo. Numa hora que nós não esperamos, a palavra diz que o Senhor virá como ladrão de noite e arrebatará a sua igreja. Ele virá como ladrão de noite. Quem é que ele vem buscar? Por que o ladrão vem à noite? Buscar o melhor à noite, na hora que todos estão dormindo. E ladrão vem para buscar o melhor, não para buscar qualquer coisa. O Senhor virá como ladrão. Ele virá numa hora que ninguém espera, para buscar as suas joias, para buscar os seus santos, buscar os seus consagrados, que amaram o Senhor antes do mundo, antes das coisas e de pessoas. O Senhor tem essas pessoas em toda a terra, irmão. O Senhor tem essas pessoas espalhadas em toda a terra. Bendito é o nome do Senhor. Pode falar de religião, de placa, de movimento, isso aí tudo lorota. Espiritualmente é um povo que ama o Senhor, que o adora. Não vem para um culto para desencargo de consciência, para dizer que foi para um culto. Nós não vemos para um culto, irmão. Isso aqui não é culto, isso aqui é uma reunião para o Senhor. Amar o Senhor. Senhor, estou saindo de casa, eu vou reunir em teu nome, que tu seja exaltado e glorificado. Me ajuda a te tocar, se renovar. Senhor, que o teu sangue me purifique de todo o lixo do mundo, de toda impureza, de todo pecado. Cada reunião o Senhor nos renova, cada reunião o Senhor nos fortalece, cada reunião o Senhor nos junte para andar de cabeça erguida, para não cair diante do diabo e do mundo. Bendito é o nome do Senhor. Não cair porque Ele está trabalhando. Há um trabalhar maligno, sutil em nossas vidas, para tentar envergonhar o Senhor, para tentar confrontar o Senhor. Ele vem nos acusando diante de Deus dia e noite. Bendito seja Deus, que nós possamos, irmão, ter um espírito que nem de Daniel. Capítulo 6 do livro de Daniel, a palavra diz que tentavam derrubar Daniel, mas não podia, porque ele era íntegro e havia nele um espírito excelente. Daniel era íntegro diante de Deus e tinha um espírito excelente. O Senhor quer em nós pessoas íntegras a Ele, uma pessoa íntegra a Ele. Bendito é o nome do Senhor, e o Espírito excelente. Bendito é o nome do nosso Deus. Oh, glória ao nome do Senhor. Nessa caminhada cristã aqui, irmão, nessa caminhada de evangelismo do Senhor, essa palavra, quando o Senhor entra, era necessário passar por Samaria. Essa palavra, irmão, parece simples. Era necessário passar em Samaria.
Como é que eu vou ter uma revelação se não for do Espírito só sobre esse versículo? Era necessário passar por Samaria. O que o Espírito Santo está falando essa palavra? Era necessário. Está vendo, irmão? Quando você tem a palavra e lê a palavra, o Espírito logo já nos leva para 6,37 do próprio livro de João. Quando o Senhor fala essa palavra, todo que o Pai me dá, virá a mim, e o que vir a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. O Pai estava entregando para ele essa mulher. O Pai, porque o Senhor, ele recebe o que o Pai dá. E o Pai deu essa mulher. E o Senhor foi encontrar essa mulher porque o Pai disse. Porque nada ele fazia sem que fosse a vontade do Pai. E o Pai o enviou a essa hora, meio-dia, no poço, meio-dia. Nós sabemos aí, irmão, que as mulheres andavam em 5, 10, 20 mulheres, biblicamente, com os cântaros, para tirar água, 6 da manhã e o final da tarde, 12ª hora. Quem lê a Bíblia sabe do que eu estou falando. A tradição bíblica das mulheres é buscar as águas para casa, para os animais, 6 da manhã e 6 da tarde, em grupos grandes. Mas por que essa mulher está meio-dia, hora sexta, no poço? Aí você vê o histórico dela aqui, porque essa mulher, irmão, tinha um histórico terrível, amantes de muitos homens. Amante de muitos, e hoje já uma mulher que é amante de muitos homens, já é aos olhos do mundo rechaçada. Imagina naquela época, né, irmão? Então ela não tinha coragem de meio-dia tirar água junto com as mulheres, ela não tinha comunhão com as mulheres, mas o Senhor é Deus. Aí é para você ver, irmãos, que não tem, o Senhor é Deus, não foste vós que me escolheste, mas o Pai levou ele no Espírito ali meio-dia, para encontrar esta pessoa, rechaçada, abandonada, prostituta, seja o que for, pedrejada pelo mundo, porque ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele me buscou perdido, te buscou perdido. Você era um perdido, uma perdida, sem Deus nesse mundo, mas o Senhor nos achou, o Senhor nos salvou. O Senhor não veio chamar santinhos, chamar pessoas maravilhosas e boas. O Senhor salva os bons, o Senhor salva aquela pessoa. Não, irmão, o Senhor buscar e salvar o perdido. Isso está lá no capítulo 19, 10 do livro de Lucas. Como o Senhor achou Zaqueu, assim o Senhor já achou essa mulher. O Senhor a amou, o Senhor estava ali. Jesus é o Senhor, aleluia. Glorificado é o nome do Senhor. Aqui eu não entendo a palavra que lemos. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Ganhar aquela mulher era comida para ele diante do Pai. A obra era fazer a comida. Esse é o Espírito excelente em nós. Fazer a obra. A minha comida é fazer a obra daquele que me enviou. Ganhar aquela mulher, trazer aquela mulher para o reino de Deus, era comida para ele, era satisfação para ele. Esse é o Deus que nós servimos, e essa é a palavra que ninguém muda, irmão. Aleluia. Olha o nosso estado, irmão. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. A comida do Senhor era ganhar aquela mulher ali. Já pensou, irmãos? Que Deus nos ajude, que Deus nos dê um espírito excelente, que possamos ter esse desejo de a comida é fazer a obra de Deus, fazer a obra enquanto é dia, enquanto é tempo. Essa é a verdadeira obra, esse é o verdadeiro Espírito de Deus na vida de alguém. O verdadeiro Espírito em nós, irmão, tem esse desejo de ganhar almas, de adorar. A minha comida é fazer a vontade do meu Pai, adorá-lo, glorificá-lo, tirar tempo para exaltá-lo, bendizê-lo. Bendito é o nome do Senhor. Não lá resto, não é resto, é a comida. Bendito, ninguém come resto, irmão, humanamente falando. Ninguém come resto, ninguém come pão dormido, ninguém come comida velha de um restaurante, ou comida de 10 dias. Nós, quando comemos uma alimentação, ela está ali fresquinha, bem feita. Então essa deve espiritualmente ser a nossa comida, fazer a vontade de Deus. Irmão, ore para que Deus revele a sua vontade. Irmão, ao engano, as pessoas pensam que a oração do Pai Nosso é uma reza, que fica dizendo palavras repetitivas. Nós temos que meditar o que o Senhor nos ensinou para orar. Pai, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino,
e seja feita a tua vontade. Ele ora ali ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, Filho. Seja feita a tua vontade, o Espírito Santo. Espírito Santo, qual é a vontade do Espírito Santo para nós? Colocar em nós fome, sede, e dizer: a minha comida é fazer a vontade do meu Deus. Santificado é o Senhor. Oh, aleluia. É aí que o inimigo vai trabalhar, irmão. É aí que o inimigo vai tentar te tirar, irmão. Quando você pode ver que uma pessoa ela é determinada de amar o Senhor, de buscar o Senhor, o inimigo do homem da própria casa. Às vezes a própria pessoa da própria casa tira aquele espírito de oração. Não, vamos tal isso, e apaga. Satanás é Satanás, irmão. Nós temos um inimigo sábio, nós temos um inimigo inteligente. Ele olha para mim e para você, ele sabe que ali está um verdadeiro adorador. Ele sabe que ali tem uma mulher que ama o Senhor e quer fazer a obra de Deus. Mas ele vai trabalhar como? Usando pessoas chegadas e circunstâncias para apagar aquilo. Para apagar esse desejo, essa comida, essa coisa de desejo de comida é fome, irmão. Essa fome de Deus, ele vai tentar usar pessoas, que você seja sábia, sábio, porque diante de Deus não vai estar marido e mulher, não vai estar pai, não vai estar mãe, é você pessoalmente, eu pessoalmente, diante do trono da graça, ele vai dizer: cadê o talento que eu te dei? É isso, irmão. Então não se iluda. Essa misericórdia e graça, porque eu estou falando nessa reunião, ninguém pode te esfriar, irmão. Bendito seja o casal que ama o Senhor e que tem a mesma fome de fazer a vontade de Deus, a comida de fazer a vontade de Deus. E não sei como Ananias e Safira, que um mente e outro leva a mentir e são julgados por Deus, como está no capítulo 5 de Atos. Cuidado, irmão, seja homem, seja a cabeça da tua casa e a mulher seja o corpo verdadeiramente. O equilíbrio, marido e mulher, uma só carne, que tenha vontade, e a nossa comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Está vendo um artigo, irmão, de duas mulheres idosas lendo o capítulo 44 de Isaías. Até o irmão trouxe essa mensagem aqui no domingo, que o Senhor promete derramar água. Abra a Bíblia comigo, irmão, que está dentro do assunto aqui. Abra a Bíblia aqui do capítulo 44 de Isaías, para não ficar só no... Abra, irmão. Olha o 44 de Isaías. Quando nós temos uma revelação sobre a palavra de Deus e começamos a orar, e Deus coloca em nós esse desejo: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Olha, irmão, que eu vou ler com os irmãos aqui, testemunho real de pessoas que Deus usou. Deus usa pessoas simples. Capítulo 44 de Isaías. Foi citado o nome de Jacó no capítulo 4 de João. Aqui também vai citar Jacó, que é Israel, que é a igreja. Agora, pois, ouve. Lê comigo, irmão, capítulo 44 de Isaías, por favor. Agora, versículo 1. Agora, pois, ouve, Jacó, servo meu. Tu és Israel. Tu és o quê? Israel, a quem? Escolhi. Assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre, e que te ajudará. Não temas, ó Jacó, servo meu. Tu, Jesurum, a quem escolhi. Não temas, servo meu. Não traz uma palavra para nós aqui, irmãos? Que o Senhor nos desarme de qualquer medo. Algum temor aí, irmão? Alguma ansiedade, alguma noite mal dormida por causa de preocupação? Não temas, servo meu. Essa palavra é para servos, é para a igreja, é para Jacó, é para nós, é para Israel, é o povo de Deus, irmãos. Por quê? Lê comigo, por quê? Porque escuta, assim diz o Senhor que te criou. Não, o 3. Porque derramarei, lê comigo, porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Olha as figuras aqui, irmão. Olha as figuras da água, as figuras da água viva e as figuras daqui da água. Derramarei água sobre o sedento. E lá o Senhor está no poço, usando como exemplo aquela água. E ali, meio-dia, o Senhor diz por que para essa mulher? Você entendeu que é Isaías 44 aqui, ligando com o 4 de João. O Senhor diz: mulher, dá-me de beber. Aleluia. Oh, irmão, entra no espírito dessa palavra. Mulher, dá-me de beber. Mas como sendo tu judeu, bebe para
pede para mim sendo eu mulher samaritana, porque judeus, não vamos entrar em... Irmão, aqui é uma história longa. Por que Israel, por que samaritano não falava com o judeu? Havia aquela separação. Não vamos entrar em detalhe, mas é assunto mais profundo. Aí o Senhor, irmão, não diz para ela, ele não fica se defendendo como a gente argumentando. Nós temos que aprender a evangelizar com o Senhor. Ela diz, mas tu é judeu, eu sou samaritana, mas tu pede. Aí o Senhor diz a palavra, o Senhor vai direto no Espírito. O Senhor não argumenta com coisas humanas e carnais como nós fazemos, irmão. Tanto testemunhozinho, coisinha. Nós temos que aprender a entrar no Espírito e tocar o Espírito da pessoa. Como é que a mulher ganha o marido? No Espírito. Porque se a mulher ganha o marido sem palavra, é sem palavra, não é discutindo, pregando, falando. Não, é sem palavra. Capítulo 3. É só ler Mateus, 1 Pedro 3, versículo 2. Vai ler lá. A palavra diz que a mulher ganha o marido sem palavra. Por quê, irmão? Que o Espírito que está nela, toca o Espírito dele. Pode ser um mundano, pode ser um bêbado, pode ser um idólatra, pode ser um arruaceiro. Ele vai terminar aos pés do Senhor. Porque essa mulher está tocando o Espírito. Não é brigando, não é argumentando, se arrastando, usando método para tentar ajudar o marido. Irmão, para de método, irmão, irmã. Você não tem método para ganhar ninguém. O método é tocar o Espírito. Quando essa pessoa for tocada no Espírito, ela vai se desmanchar aos pés do Senhor. Você tem que entender o que é a obra do Espírito. E aquela mulher diz, mas tu pede para mim de beber, eu sou samaritano e tu és judeu. Ela entra nessa coisa racial, entra nessa coisa de racial, de coisas humanas. Essa coisa racial é a árvore do bem e do mal. Que o diabo sempre nos leva a comer a árvore do bem e do mal. Ele não quer que você coma da árvore da vida. Certo ou errado? Tu és judeu e eu sou samaritana. Eu sou aquilo de tal religião, eu penso assim, eu penso. Isso é a árvore do conhecimento do bem e do mal que o diabo nos leva. Mas o Senhor é a árvore da vida. E o Senhor diz para aquela mulher, tem que fazer uma pausa aqui, porque eu me aquebranto quando oro essa palavra. Né, irmão? Me aquebranto, Deus é testemunha que fala comigo. Mulher, se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pediria, ele te daria água viva. Ah, se conheceras o dom. Quem é o Senhor Jesus, irmão? O Senhor Jesus é o dom de Deus. O dom de Deus. Para mim, para você e para a igreja, é a pessoa bendita do Filho amado do Senhor. Se conheceras o dom de Deus. Quem é Cristo? Cristo é o dom de Deus. Você lembra de capítulo 6, 23 de Romanos? O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo. Quem é o dom? O salário é a morte. O pecado é o salário é a morte, mas temos o dom. O dom de Deus é a vida eterna. Nós estávamos lá na morte. Havia um trabalhador, irmão, ganhando um salário de morte, nossas vidas nos matando aos poucos, e até matar espiritualmente e matar eternamente. Mas nós encontramos o dom de Deus. Você encontrou o dom de Deus. Você encontrou o Senhor, que é o dom do Pai, o Filho amado do Pai. Aleluia! Oh, glória ao nome do nosso Deus. A irmã é mãe, o irmão é pai. Oh, olha como você ama o teu filho. Você entregaria o teu filho para salvar uma pessoa? Alguém está morrendo e você diz, pega o meu filho. Se você pudesse dar o teu filho em troca pela salvação de alguém que está morrendo, você daria, irmão? Talvez alguém usaria para fazer isso, ou dar a própria vida. Mas Deus entregou seu único filho, que saiu do seio do Pai, e veio a essa terra, e viveu 33 anos e meio. O dom de Deus esteve aqui. E todos que conheciam o Pentateuco, o Velho Testamento, pregadores, eruditos, fariseus, saduceus, homens, irmão, que eram cheios do conhecimento da palavra, eles estavam ali e eles não viam que a própria palavra estava ali. Sempre lembra dessa palavra de 5:39 do livro de João. O Senhor disse para os judeus, vós examinais as Escrituras, porque cuidaste nela a vida eterna.
e são elas que de mim testificam, e vós não quereis vir a mim para ter vida. Eles tinham a palavra, eles examinavam as escrituras porque queriam ter a vida eterna, e a própria vida eterna estava ali, mas estavam cegos, porque não podiam entender o que eram os olhos de Deus. Estava ali, porque os olhos estavam fechados, não tinham visão da coisa real. O dom de Deus estava ali, o próprio Deus em carne, e eles estavam com os olhos fechados, tapados, cegados pelo Deus desse século, como diz 2 Coríntios 4:4. Se o nosso evangelho está encoberto, é porque o Deus desse século cegou o vosso entendimento, para que não resplandeça o evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Quem é o evangelho? É Cristo. Quem é Cristo? A imagem da glória de Deus. Deus em carne estava ali, eles não podiam ver. Oh, irmão, conhecimento, teologia, estudo, e coisas, e doutrinas, e não podem tocar o Senhor. Eruditos, vão em seminários, ficam aquele lá é erudito, aquele lá tem não sei quantos cursos, tem curso superior, não sei do que curso superior, irmão? O Senhor se revela aos simples. Os judeus não tinham revelação, e aquela prostituta que estava ali no poço, e o Senhor se revela a ela, tentando iluminá-la, ela sem compreender, mas Senhor, aonde tu não tem cântaro? Ela pensando que a água ali era material, física. Como é que vai tirar água se tu não tem poço? Tu é maior do que o nosso pai Jacó. E o Senhor novamente trazendo ela para o Espírito, ela argumentando humanamente. Irmão, aprenda a evangelizar, não entre no jogo humano da pessoa. Ela vem com o jogo humano, com a interpretação humana, mas tu é maior do que o nosso pai Jacó, que tirou dessa água para ele, para o gado, para a sua descendência. O Senhor não ficou falando, argumentando. O Senhor disse: quem beber desta água, o irmão vai entender agora, quem beber desta água, volta a ter sede. O que ele está falando? Que alguém vai deixar de beber água? A água que o corpo físico precisa? Quem beber desta água, volta a ter sede. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Nunca mais terá sede. Olha essa palavra, nunca mais terá sede. Não mata um leão todo dia. Eu mato um leão todo dia, irmão. Isso é frase de evangélico que não é salvo, que não nasceu de novo. Eu mato um leão todo dia. Eu luto contra o meu vício todo dia. Eu luto contra o pecado todo dia. Então tu não foi salvo, irmão. Quem bebe da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, se fará nele uma fonte que jorra para a vida eterna. E ela humanamente, novamente, o que ela diz? Me dá essa água para mim não vir aqui tirar. Ela não entendeu. Aí o Senhor desarma ela amorosamente, irmão. Não como nós, amorosamente. Mulher, vai lá e chama teu marido. Para entender o que ele estava falando desta água. Quem bebe desta água volta a ter sede. Vai lá, mulher, chama o teu marido. Ah, eu não tenho marido. Disseste a verdade. Tiveste 5. Quem beber desta água, ela está no cesto. Tu tens um marido, mas não é teu marido, porque tiveste 5. Então, entendeu? Quem bebe desta água, 1 marido, 2 maridos, 3 maridos, 4 maridos, 5 maridos. Tu está no cesto. Quem bebe dessa água volta a ter sede. Irmão, só essa palavra te ajuda. Quando o maligno vem e a tentação da carne aparecer, que vem, e você lembrar dessa palavra, o Espírito te ajude. Não beba dessa água, tu vai voltar a ter sede. Bendito é o nome do Senhor. Não beba desta água que tu vai tomar novamente. Não beba dessa água. Mentiu? Não beba dessa água, você vai voltar a ter sede. Amém, irmãos? Tirou o dinheiro de alguém, subtraiu, vai fazer outra vez. E nós podemos falar outras manias, né, irmão? Outras coisas que entram na carne. Não ficar falando de pecado. Estou falando aquilo que vai te prejudicar, te tirar da presença de Deus, maltratar a tua consciência. Porque a obra, eu estava em comunhão hoje com a Erundina falando, qual é a obra de Satanás, irmão? Satanás pode tocar no espírito do homem nascido de novo? O diabo pode tirar a unção que uma mulher tem, que está lá no espírito? Não, ele não pode, mas ele é inteligente. Ele sabe que a obra da carne é que vai barrar a obra do Espírito Santo em nós. Ele sabe. O que ele faz? Ele pega a obra da nossa carne. Está lá em Gálatas 5,17.
O Espírito Santo milita, guerreia contra a carne guerreia contra o Espírito Santo, para que não faças o que quereis. Quem é que guerreia contra o Espírito Santo, irmão? A tua carne. É Satanás? É a tua carne, é a minha carne. Satanás vai usar uma coisa para te jogar na carne, e o Senhor diz: quem bebe dessa água volta a ter sede, e vai pecar, e vai cair, e vai morrer, vai cair da presença de Deus, e vai acabar morrendo até fisicamente, que eu tenho palavra para isso aqui, provar biblicamente. Isso está lá no capítulo 5, versículo 16 e 17 de 1 João, que é pecado que é para a morte. Esse digo, não oreis. Entenda, irmão, nós queremos a cura de todo mundo, nós somos melhor do que Deus. Nós queremos a cura de todo mundo, eu creio na cura. Mas o Senhor disse que há pecado que é para a morte. Digo, não oreis, há pecado que não é para a morte. Irmão, há certos pecados que não dá para falar o que é o pecado de morte. E o Senhor diz, não oreis por eles. Que Deus nos ajude a pecar pecado para a morte, que não tem como orar mais. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a não ofender o Espírito Santo através da obra da carne. Eu falo, irmão, como irmão aqui, aquilo que o Senhor está falando no teu coração, vigia isso. Ele está falando bem calmamente, ele fala calmamente, nós, irmão, nós percebemos. Cuide com fulano, cuida com esse pensamento, cuida com essa tentação, cuida com essa coisa sutil, cuida. O Senhor vai avisando porque ele fala amorosamente. Cuida com essa pessoa, cuida com essa tentação, cuida com essa hora que vem, sempre essa hora, essa tentação. Cuida dessa cilada lá na rede social, cuida dessa pessoa que tu está lá acompanhando, te seduzindo. Cuida com essas palavras que o marido não vê, a mulher não vê, cuida. Desarma Satanás da carne. Mas tem pessoa que ela não desarma, ela fica ali. Irmão, fala para tua esposa, eu tenho essa fraqueza, olha por mim. Fala para o marido, está ali marido e mulher, para que marido e mulher? Para que marido e mulher? Para um esconder as coisas do outro. Me ajuda, mulher. Olha, tem uma tentação. Olha, não quero te ofender, me ajuda. Ah, querido, pronto, desarma. Não fique escondido. Quem bebe dessa água vai ter sede. Bendito é o nome. O mundo. Ah, essa mulher aqui não suporto mais. Aí vai trocar de mulher. Uma outra mulher e outra mulher. Outro marido. Outro isso, outro aquilo. Outro aquilo, mas volta a ter sede. Está vendo, irmão? Ora, quem bebe da água que eu lhe der, nunca mais. Isso é prova que quando recebemos o Espírito Santo, e o Espírito Santo, verdadeiro Espírito Santo, entra no nosso espírito. Você pode ver que esse Espírito Santo, e nosso espírito, vai desarmar essas obras do diabo. Ele vai avisar no Espírito, ele não vai falar aqui. O Espírito Santo, irmão, presta atenção. Se um dia alguém disser para você, eu ouvi a voz de Deus aqui, eu digo para você que não ouviu o diabo. O Senhor não fala aqui. Aí eu ouvi a voz de Deus. Eu ouvi. Ah, tu ouviu aqui nesse ouvido? Não. É no ouvido do Espírito, é aqui dentro. O olhar é aqui dentro. Como é que eu vou explicar para o irmão? Quem é ungido e tem o Espírito Santo sabe o que estou falando. Quando o Senhor fala aqui dentro, irmão, você se quebranta. O Espírito Santo, eu falo isso sem religiosidade na presença de Deus. O Espírito Santo barra, ainda que venha a tentação, dá uma coisa ruim na gente. Esse é o Espírito bíblico. Esse é o Espírito da palavra. Bendito é o nome do Senhor. Vai na terra e faz, irmão, não se iluda. Novo nascimento, a pessoa tem o Espírito nela. O Espírito nela barra. Meu Deus, o que eu estou vendo? Meu Deus, o que eu estou pensando? Até um pensamento de raiva, até um pensamento de ódio com uma pessoa, até desejando uma justiça contra alguém. Esse não é o Espírito de Cristo, irmão. Esse é o Espírito do anticristo, de morte, desejar que alguém, rebaixar os outros, que lá não vale nada. Cuidado, irmão. Provérbios 16, 17. Altivez precede a queda. Tem gente caindo, irmão, porque ele é melhor que os outros. E o Senhor não é melhor. O Senhor é manso e humilde. Se o Senhor é manso e humilde, eu estou nele, como é que eu sou melhor do que os outros? Julgo os outros, falo o que eu quero dos outros. Por isso essa pessoa nunca vai crescer no Senhor. Ela vai entristecer o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo em nós, irmão, é para amar. Por isso a palavra diz em Efésios 4,30: não entristeçais o Espírito Santo para o dia da redenção, que é a volta, é o rapto, em que o nosso corpo seja transformado num corpo de glória. Não entristeça o Espírito Santo, ele está no teu espírito. Essa é a água, esse é o Espírito da graça, essa é a água que cai sobre o sedento, e essa é a água da vida que você está falando. Ele está falando da terceira pessoa, irmão.
Ele está falando do Espírito Santo, que ele morreria e viria o Espírito Santo, e o Espírito Santo jorra, o Espírito Santo refrigera, o Espírito Santo sara, o Espírito Santo liberta, o Espírito Santo transforma, o Espírito dá força para o fraco, dá liberdade para o oprimido, dá cura para o enfermo. Ele te dá graça. É a pessoa do Espírito Santo que está aí no teu espírito, porque você recebeu o dom de Deus, e quem recebe o dom de Deus recebe o selo do Espírito Santo, recebe o penhor do Espírito Santo. O nome está rolado no livro da vida, e o Senhor quer jorrar mais desse Espírito em nós, encher da vida eterna. Aleluia. Oh, olha, presta atenção nessa palavra, irmãos. É assunto aqui. E aquela mulher, irmãos, aquela mulher viu o Senhor falando, e ela chegou à conclusão: mas quando vier o Cristo, viu o ponto? Quando vier o Cristo, eu sei que virá o Cristo. Quando ele vier, ele ensinará: eu sou o que falo contigo. Aquele eu sou, no capítulo 3 de Êxodo, quando o Senhor se revela a Moisés. Moisés está no deserto com 80 anos, 40 anos no deserto, 40 anos, pastoreando ovelhas, os mistérios de Deus. Irmãos, se nós estudássemos a palavra, acabaria essas ansiedades nossas de idade, de coisa. Moisés tem 80 anos, 80. E Moisés escreveu o Salmo 90, 91, 92. Foi Moisés que escreveu. E o que ele fala no Salmo 90? A vida do homem é 80 anos. O que passa disso, a vida do homem é 70 anos. O que chega a 80 é enfado e canseira. Mas ele já tem 80 anos. Ele ficou 40 anos no deserto. Ele fugiu para não ser morto pelo rei do Egito. O irmão sabe. Ele refugiou no deserto. Um homem que era príncipe, irmão. Ele era príncipe. Ele era um príncipe criado na casa de Faraó. Ele não conhece a história. Ele teve que fugir porque matou um egípcio, defendendo o hebreu. Ficou 40 dias no deserto. 40 anos no deserto. 40 anos no Egito. E Deus usa 40 anos para desprogramar tudo aquilo. Todo aquele homem irado, aquele homem que matava, aquele homem que achava que ia fazer a obra de Deus. Deus vai quebrando, e se torna o homem mais manso da terra. Agora ele está com 80 anos. E ele vai orar, ele está orando. De repente o irmão sabe, amo essa palavra. Quando vê aquela sarça, ele vê uma árvore chamada sarça e um fogo que vinha e não queimava, não consumia aquela árvore. E ele disse o quê? Chegarei perto dessa visão, porque é uma visão de Deus. E o Senhor disse para ele: tira as alparcas dos teus pés, porque o lugar que tu pisas é santo. Ainda em 40 anos Deus trabalhando, ele usava sandália. Essa sandália só príncipe usava, porque os escravos andavam descalços. Tira ela ainda. Isso é Deus. Deus trabalha como Ele quer em nossas vidas. Ele trabalha anos e anos, tirando tudo que é ego, tudo que é carnal, tudo que vai. Ele tira a tua sandália. Eu sou Deus. Quem é esse Senhor? Eu sou Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Eu vi o sofrimento do meu povo no Egito. Aquela sarça ardendo ali, a pessoa não tem revelação. O que é a sarça ardendo? Fala do poder de Deus, do fogo do Espírito Santo. Isso é falta de revelação, irmão. A sarça ardendo, o fogo queimando aquela sarça, era o sofrimento de Israel preso no Egito, gemendo. Eu vi o sofrimento do meu povo e vim para libertá-lo. Vai e liberta o meu povo. Mas se eu for, eles perguntarão: quem te enviou? Que direi? Diga: eu sou, me enviou, porque eu sou o que sou. Eu sou o que falo contigo. Eu sou Cristo, eu sou Messias, eu sou Salvador, eu sou o dom de Deus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou o pão vivo, eu sou a água viva, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, aleluia, eu sou o Senhor, eu sou o Deus Todo-Poderoso, se chama Jesus Cristo, nosso Senhor, o dom de Deus, o dom da vida eterna. Glória ao nome do nosso Deus.
Aquela mulher sai correndo e vai lá para o povo, e o povo vem, ela ganha uma cidade toda. Uma cidade toda corre aos pés de Cristo. É prova, irmãos, que nós precisamos muito do Senhor. Uma cidade toda, e uma mulher se converte. E como é que agora ela larga o cântaro? Ela não precisa mais daquilo ali. Ela sai, larga tudo. Agora perde a vergonha de ser uma mulher que tinha 5 maridos, 6. Isso se chama salvação. Isso se chama mudança de vida. Isso se chama transformação. Aquela mulher que vinha ali meio-dia escondida para as outras mulheres não zombarem, agora sai pregando. E traz uma cidade toda aos pés do Senhor. E todos vieram, e todos ouviram a palavra, e todos foram salvos. Pediram para o Senhor ficar 2 dias, e o Senhor ficou 2 dias ali. Oh, irmão, que assunto maravilhoso! Aqui está o assunto da adoração. Adorar o Deus em espírito e verdade. Mas está escrito lá que nós temos que adorar lá em Jerusalém. Mulher, agora vem a hora agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Não é em lugar, não é no local, não é no monte, não é em Jerusalém, é no espírito. Vem a hora, e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai no espírito, porque agora tem a água, agora tem o Espírito Santo jorrando no seu espírito, e só o Espírito Santo é que sabe levar eu e você no espírito para adorar a Deus que é espírito. Santo é o nome do Deus vivo nesta reunião. O dom de Deus é Cristo, o dom de Deus é a vida eterna. Agora, irmãos, estou só começando a palavra aqui, só começando. Outro dia nós vamos entrar mais na área. Outro dia nós vamos entrar mais sobre a vida eterna. Irmãos, por favor, ninguém aqui é melhor do que o irmão. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Ele falou em João 5,24. Olha bem agora, irmãos, essa é uma parte da verdade. Essa é uma parte da revelação. A vida eterna não é quando o irmão vai morrer. Ó, Senhor, eu vou estar a vida eterna com Deus. Amém, nós vamos estar uma vida eterna com Deus. Mas a vida eterna não é isso, irmão. Só a vida eterna depois que morre. A vida eterna passa a estar no nosso espírito pelo Espírito Santo. Agora, irmão, por que o capítulo 6... Puxa, se você entrar na palavra... Só vou deixar para os irmãos aqui. Paulo fala para Timóteo: foge dessas coisas. Toma posse da vida eterna. Agora, Paulo está falando para Timóteo, que é um apóstolo, para tomar posse da vida eterna. Quer dizer, depois que morrer vai ser salvo? Não, né, irmãos? Toma posse da vida eterna. Luta, batalha e toma posse da vida eterna. Está vendo, irmão? É uma batalha. O irmão já tem a vida eterna, mas tem que entrar nessa vida, ser cheio dessa vida. E leu lá capítulo 6:12. Batalha, há uma batalha. Há coisas contra mim, você pode ter a vida eterna, ter o Espírito, mas vai ter um embate espiritual para você não entrar na eternidade, não entrar nesse rio, não se jogar nele, não nadar nele, irmão. Aí você vê o diabo como é, meu amigo. Você leu a Bíblia hoje? Você jejuou essa semana? Não vou entrar nesse jogo, irmão. Não vou entrar nessas coisas, não vou acusar os irmãos, porque isso é o diabo que acusa. Agora, quem que nos distraiu a semana toda? Que estamos cansados para reunir, cansados para jejuar, cansados para orar, cansados para visitar o irmão. Quem botou essa canseira? Eu falei agora, você vai lá no jogo, você vê pessoas pulando horas e gritando horas. Né, irmão? E nós, irmão, espiritualmente, porque falta isso, irmão. Porque é uma batalha para você não reunir. É uma batalha para não ler a palavra. Por isso que tem pessoa que passa o dia todo, ela nem leu a Bíblia. Tem pessoa que não lê a Bíblia a semana toda. Ela não sabe que é uma hora de joelho, irmão. Ela não sabe quem distraiu. Ela pensa que é uma coisa normal, humana, uma canseira. Coitado desse irmão. Aí você vê por que tem que batalhar para tomar posse da vida eterna. Vamos ler, irmão. 6:12, vamos encerrar já. Mas lê o capítulo 6:12, por favor. Olha aqui, irmão, 6:12. Por favor, 6:12 de 1 Timóteo. Vamos já orar, irmão. 6:12. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual foste chamado, e de que fizeste boa confissão perante muitas testemunhas. Toma posse da vida eterna. Combate o bom combate da fé. Olha aí, irmãos. O que é combater o bom combate? Quem é que combate? Contra o que eu combato? Contra o que a igreja combate? É no mundo espiritual. É o capítulo 6 de Efésios. Não é contra carne e sangue.
é contra hostes malignas. Combate o bom combate. Quando o irmão combate o bom combate numa vida espiritual consagrada, você entra e toma posse da vida eterna. Você é cheio da vida eterna. Bendito é o nome do Senhor, irmãos. Eu estava falando de duas mulheres idosas que leram o capítulo 44 de Isaías, irmão. Duas mulheres idosas numa localidade começaram a orar 3 vezes por semana por um avivamento. Depois uma pessoa doente, até que não podia mais trabalhar, soube dessas mulheres que oravam e ele se enganjou com essas duas mulheres idosas, um homem doente. E começaram a orar sobre Isaías 44. Aviva a tua obra, Senhor. Manda o avivamento e oraram. Deus abalou uma cidade toda pela oração de duas idosas, que só se reuniam para orar. Nós precisamos aprender a orar, Abacuque 2, irmão. 3, né? Aviva a tua obra, faz-a conhecida. Aviva a tua obra, faz-a conhecida. O Senhor não quer método, irmão. Mas tem que criar isso. Por que não cria isso? Grupo não sei do quê? Um método não sei do quê? Deus não quer método, irmão. Religião está cheia de método. Grupo disso, grupo não sei para quê? Para aumentar, jantar e almoço. São métodos carnais, irmão. Isso é fabricar florzinha de papel, florzinha artificial. Irmão, o método de Deus é o Espírito Santo. E o Espírito Santo só se derrama e opera no avivamento e pessoas chorando e orando dia e noite. Duas idosas. Não precisa ser uma multidão. Se aprendemos a orar, manda água, Senhor, sobre o sedento. Faz a obra, Senhor. Aviva a tua obra. É o irmão não orar mas por coisinhas, por bênçãozinhas materiais e coisinhas dessa vida, mas entrar no Espírito e ver que é uma multidão sem a vida eterna. E Deus despertará. E você verá uma pessoa mais terrível, mais idólatra, mais contra o Evangelho, tocada e chorar que nem criança, quando o Espírito da graça tocar nessa pessoa. Como é que é? Tem que ter um preço, um combate de fé. Como é que eu vou ganhar minha família? Combate de fé. Há um combate, meu irmão, combate de fé. Combate o combate da fé, toma posse da vida eterna. Quem combate na oração. Então, irmão, quem não sabe combater na oração, vai ser superficialzinho a vida toda. Pode até dar um mergulhozinho. Já viu, irmão? Você dá um mergulhozinho numa água rasa? Já viu? Dá um mergulhozinho lá numa água, você consegue ir lá de dentro do rio, olhar e ver carro andando, até ouvir barulho de pessoas. Mas se você mergulhar profundamente, não. Lá na profundidade você não vê mais nada, lá em cima não ouve mais vozes. Nós temos que sair dessa coisa superficialzinha da vida cristã. E o Senhor quer nos levar para a profundidade. Por isso, irmão, irmã, eu tenho que entrar nessa área. Por isso tem irmãos que estão passando crise e não entendem a crise que está passando, achando que é Satanás essa crise. Deus está permitindo uma crise na tua vida, e leva essa crise é para buscar o Senhor. Para buscar o Senhor. As crises que o Senhor permite em mim na tua vida para crescer. Crises para nos levar a chorar. Crises para tirar pessoas e coisas do nosso caminho. E amar o Senhor e encher-se da vida eterna. Aí ganharemos muitas almas e Deus será glorificado. A nossa oração será para a glória dele. Porque queremos que todos recebam o dom de Deus. Receba Cristo e seja salvo. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Quem é o dom? Cristo é o dom. A salvação é Cristo. A graça, graça sobre graça, abundante graça te encha nesta reunião. Seja cheio da graça de Deus, mulher de Deus. O Senhor te dá graça para te levantar, tirar de depressão, de opressão. Ele jorra água da vida sobre as nossas vidas. Quem bebe desta água volta a ter sede, mas quem bebe da água que eu me der nunca mais terá sede. Isso é salvação, isso é vida eterna. Vamos orar em nome do Senhor, irmão. Ore com a esposa que está perto, ore com o irmão. Vamos levantar a voz e orar.